te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Para hoje, neste dia, meditarmos sobre a Palavra de Deus, esta palavra que virá solenemente proclamada aos nossos ouvidos neste domingo, 30º domingo do tempo comum. E para que hoje, nós tendo a oportunidade de meditarmos sobre esse texto do Evangelho de São Marcos, nós já desde hoje nos preparemos para bem acolher essa palavra, que virá no domingo, ou melhor, estejamos mais dispostos a receber o Cristo que virá no meio de nós por meio do sacramento da Eucaristia, nessa prática frutuosa a qual nós chamamos Lectio Divina, essa leitura rezada e meditada da Palavra de Deus. Uma leitura que preza muito mais do que adquirir a ciência, mas, além de adquirir a ciência, introduzir o seu objeto no nosso coração e fazer com que ele nos sustente a nossa vida, nos guie nessa nossa caminhada rumo à vida eterna. Para estarmos com os ouvidos atentos, o coração, a alma abertos para acolher a palavra de Deus, peçamos a vinda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho que nós iremos ouvir neste domingo, que já está dado para meditarmos hoje, é o capítulo 10º do Evangelho de São Marcos, do versículo 46 ao versículo 52. Marcos 10, 46 a 52. O Lectio Divina nós vamos fazer, com muita calma, com muita serenidade, buscando realmente beber dessa fonte inesgotável, que é a Sagrada Escritura, que é essas palavras escritas, que nos mostram a vida e as palavras de nosso Jesus Cristo, com muita calma, tranquilidade. Vamos ler, Ler uma vez primeiro, depois vamos fazer alguns minutos de silêncio para que você que nos acompanha possa ler novamente no seu ritmo, com mais tranquilidade. Depois nós voltamos com mais uma leitura, um pouco mais devagar, mais atenta, e aí sim eu vou tentando aqui dar umas munições, para que você consiga, se tiver alguma dificuldade, rezar esta passagem. Ouçamos com atenção. Foram então a Jericó, quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos, e uma grande multidão. Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Momento de silêncio, faça você novamente essa leitura meditada, lenta, buscando se envolver no texto, buscando se colocar no texto para extrair a mensagem que o Senhor te fala através das Sagradas Escrituras.
tendo agora nós já meditado o texto, tendo feito uma outra leitura mais tranquila, cada um no seu ritmo, vou lê-lo agora de novo e depois vou dar as munições, para ajudá-los. Foram então a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Nós estamos diante aqui de uma das passagens mais comoventes da Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, a gente é convidado a se colocar realmente na cena e a ver a cena que nos é narrada pelo Evangelho. Imaginar mesmo com essa capacidade que nós temos, a imaginação, usá-la. A gente usa para tanta coisa, na verdade. Por que a gente não pode usá-la para as coisas sagradas? Coloque-se no texto e veja, não é Nosso Senhor de fato caminhando com essa grande multidão. Comece a pensar, por exemplo, o que essa multidão buscava, seguindo a Cristo. O que eles viam nesse homem para que andassem atrás dele. E não se engane que todos estavam ali com uma intenção reta, não. Haviam muitos que seguiam a Cristo com intenções dúbias, buscando, por exemplo, uma autopromoção. Uns seguiam a Cristo por curiosidade, mas havia, sim, também bastante gente que o seguia porque na humildade do seu coração, na sua simplicidade de vida, na sua retidão de consciência, reconhecia nele o Cristo, o Salvador. Essa multidão segue Cristo, aonde quer que ele vá, seja para continuar ouvindo da sua palavra. Veja, por que estou dizendo que uma grande quantidade de uma consciência reta? Porque seguia. Não acorria onde ele estava, mas seguia, ou seja, ele andava e essas pessoas iam atrás dele. Para você fazer isso, seguir alguém, largar o que você está fazendo para seguir uma pessoa, você tem que pensar muito naquilo que você está fazendo. E acaba que fica quase que aparecem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa muito boa, ou você é uma pessoa muito ruim. Ou você é sincero, ou você é maldoso. Numa multidão que acorre, ali pode haver várias qualidades de pessoas, vários espíritos, várias psicologias, enfim. Mas quem segue mesmo a Cristo, quem anda atrás dele, ou pelo menos se propõe a isso, ou se mostra como seguidor de Cristo, ou tem a consciência reta, ou já está aí pensando num benefício próprio. E no meio dessa multidão, ali, para quem Cristo falava, que testemunhava os seus milagres, com essa multidão Cristo caminha e no meio do caminho vai dizer o Evangelho que havia um cego chamado Bartimeu. É muito significativa a figura do cego. Significativo porque ele está ali em trevas o tempo todo, a luz está ali, às vezes está rodeando, ele pode estar ali debaixo de um sol de meio-dia, por exemplo, mas ele não enxerga, ou seja, aquela luz do sol, no seu ponto mais alto, não tem um efeito sobre o cego, porque ele não vê. E assim a gente pode se perguntar, não é? Ou fazer o esforço de nos colocar no lugar do cego. É um exercício interessantíssimo, se colocar no lugar do cego, porque nós, na verdade, nós somos muito ignorantes quanto àquilo que é essa luz, que o sol, que o Cristo ilumina. Nós somos muito ignorantes com relação às verdades do Cristo. Nós somos cegos àquilo que Ele nos apresenta. Nós vemos aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nós não vemos. Mas quantos de nós lutamos? É a vida comum, é qualquer pessoa normal, qualquer católico normal.
vive essa batalha, essa luta, né? De, na sua cegueira, buscar ver. Nós ouvimos falar de Cristo. Estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Veja, nós escutamos também ouvir falar do Cristo. E esse ouvir falar, o conteúdo, né, dessa conversa que chega até nós, né, evangelização, nós escutamos falar desse Nazareno e a gente começa a entender dentro de nós mesmos, ele é o único que vai poder me devolver a visão. Então esse cego, ele começa ouvindo, né? Sabe que Cristo está passando ali. Certamente ele vai conseguir me conceder aquilo de que tanto preciso, vai me dar a vista. Então ele começa a gritar. Só que ele não grita, vejam bem, ele não grita de qualquer maneira, ele grita fazendo uma profissão. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele reconhece uma certa messianidade no Cristo. Ele é ungido. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego, ele tem conhecimento. De fato, ele ouviu falar do Cristo, não só nesse momento, mas ele já havia ouvido falar de Jesus antes. E ele casa aquilo que ele escutava com aquilo que se dizia nas Escrituras daquele que haveria de vir. E ele pede, tem compaixão de mim. Não é assim que nós rezamos, a gente reza, vocês têm que entender, para a gente rezar, a gente tem que conhecer o Cristo, não tem oração. Porque na minha oração eu preciso, na hora que eu vou invocar o Cristo, eu tenho que fazer uma profissão de fé. Eu preciso fazer isso. Deus, Salvador meu. Preciso dizer alguma coisa para Ele dele, não para Ele, porque Ele não precisa disso, mas para mim mesmo. Para eu me convencer, para eu me alimentar dessa verdade de que Ele é Jesus, Salvador, Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor e Rei, meu Mestre, Senhor e etc. E depois eu pedido daquilo que nós precisamos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É bem a triste realidade que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava mais alto ainda. Quanta coisa na nossa caminhada de fé mesmo vai acontecendo para tentar impedir a nossa voz, não é, de continuar a gritar, não é? De pedir mesmo, né? E insistir para que o Cristo venha. Muita coisa. Olha, gente, a riqueza desse texto. Quem nunca foi silenciado quando estava tentando clamar ao Cristo? E quantos de nós, em quantas ocasiões, não nos deixamos silenciar? E o Cristo passa e nós ficamos para trás. A gente não recebe a cura. Por isso que vai dizer São Paulo, eu não tenho medo da graça que eu não tenho medo da graça que não passa. Eu tenho medo da graça que passa e eu não vejo. Da oportunidade perdida. Mas ele não, o cego continua gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para. E ele dá uma ordem. Chamai-o. Chamai-o. Então eles vão e chamam o cego. Na segunda vez que ele clama mais alto, que ele insiste, vocês estão entendendo que o cego ele insistiu? Ele insistiu. Nossa, mas Jesus é muito ruim, meu. Como é que pode, né? Ignora o pobre coitado lá, certamente já tinha ouvido da primeira vez, porque ele espera ele insistir. Gente, o que é uma insistência? Nós estamos falando, o Messias não é um profeta, não é um grande guerreiro. O Messias é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele larga a sua glória no céu, se faz homem, e uma insistênciazinha que a gente pode fazer, que não nos custa nada, vai ser uma coisa grandiosa e tremenda, a ponto de nos fazer dizer, não, mas Cristo, por que ele faz isso? Está brincando com a cara do cego? Não. O cego precisa insistir. E ao mesmo tempo que o cego insiste, ele dá testemunho para si e para os outros, de que ele realmente reconhece que Jesus é o filho de Davi, e de que ele reconhece que ali está a luz que vai devolver a visão aos seus olhos.
Aí eles vão chegando para ele e diz: coragem, levanta-te. Estava lá sentado, era um mendigo, à beira da estrada. E é justamente na beira da estrada por onde passaria o Cristo. A gente não pode se contentar. É muito bom, claro, estar ali na beira da estrada por onde se passa o Cristo, né? Mas é bom porque há esperança de que ele vai passar. Mas a gente não pode ficar só nessa esperança. Ele vai passando, a gente não levanta. A gente grita, o pessoal manda a gente se calar, a gente se cala. Aí a gente grita de novo, insiste, ele vai lá chamar ele. Aí vem alguém e diz, levanta, a gente não levanta. E vai passando, né? Cristo passa nessa estrada várias e várias vezes, para a gente levantar, a gente se reerguer. Porque Ele quer muito mais do que só passar diante dos nossos olhos. Ele quer que nós enxerguemos, Ele quer que nós nos levantemos. E aqui o cego, Bartimeu, ele nos dá um testemunho, um exemplo aqui de fé, de perseverança, de confiança enorme. Porque depois que eles falam, coragem, levanta-te, Ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Estamos falando de um mendigo. Não precisa na época de Cristo, para saber qual é o significado de um manto para o mendigo. Um cobertor, seja lá o que for. É o único bem que ele tem. Aquele protege da chuva, do frio. É o único bem que ele tem. Quando Cristo chama, ele não tinha sido ainda curado, mas ele já depõe o manto, ou seja, é como se eu estivesse já depondo aquela vida velha dele. Ou seja, não, agora eu já sei que eu não vou ser mais mendigo, porque ele está me chamando, ele já levantou. Ele ainda não vê, mas ele já tem a certeza de que ele vai enxergar. Ele dá um pulo, para um cego dar um pulo assim e ir com certa rapidez na direção de uma pessoa é perigosíssimo, ele não está enxergando nada. Mas veja, mesmo sem ver, o cego Bartimeu já enxerga. Mesmo sem ver, ele comporta-se como quem enxerga, porque ele sabe que ele está na iminência de enxergar. Porque quem está diante dele é o Cristo, a luz que devolverá a vista a ele. E aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele vai responder, Rabuni, ou seja, mestre, que eu veja. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não está falando, vai, né? Agora você vai voltar a enxergar. Mas ele primeiro, antes de tudo, ele fala, vai, a tua fé te salvou. Antes de operar esse milagre, que é claro que é grandioso, mas é secundário, ele opera um milagre muito maior. Ele tira o cego Bartimeu daquela condição que ele mesmo cego, ele padece, a mesma condição de todos nós, de estar ali sentado, né, nessa via do comodismo da vida, né, da pura espera, da vida afundada, né, presa nos nossos pecados, naquilo que nos faz enxergar, né, nos faz não ver as realidades eternas, né? Aquilo que nos prende verdadeiramente, aquilo que nos tolhe a verdadeira liberdade, aquilo que ofusca, apaga a nossa verdadeira visão. Ele, em primeiro lugar, devolve a vista da alma para o cego. A sua fé te salvou. Você insistiu, você pulou, veio até mim, já se portou como quem vê, você já depôs o manto antes de chegar a mim. Então a sua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele começa a enxergar depois. O milagre é secundário, mas a salvação que ele recebeu foi muito maior do que a visão. Ele enxerga, mas veja, é um bem material, é um bem material, uma vista é algo material. Para quê que ele tem a vista restituída? Ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele se junta ao grupo, ele saiu da estrada, ele começa a seguir Cristo. Valendo-se daquilo que ele tinha de material, ele coloca isso a serviço de quem? De nosso Senhor. Já tendo escutado do Cristo, coragem, a tua fé te salvou. Que esse belíssimo texto possa iluminar essa nossa semana e que nós estejamos assim preparados, abertos, né, para celebrarmos o domingo e já desde hoje pedir que o Cristo
nos arranque, né, dessa mendicância, nos tire da estrada, nos coloque rumo a caminho junto com Ele, nos devolva à vista da nossa alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Restituirei tuas forças e te atrairei